Pessoal, beleza? Professor Edson na área. Estamos aqui para falar sobre a Immanuel Kant. Ele vai rechear a nossa aula de número 3, que nós ainda estamos falando sobre ética. É mais uma possibilidade de a gente relacionar a ética, relacionar a filosofia às novas tecnologias, às profissões voltadas para as tecnologias, como a profissão do análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Então, Kant ele é conhecido pelo criticismo e pela deontologia. Em uma jornada da filosofia kantiana, nós devemos tentar fazer essas conexões entre a análise e desenvolvimento de sistemas e os princípios que norteiam a construção teórica de Immanuel Kant. Joia? Kant, ele viveu de 1724 a 1804, ele foi uma figura central da filosofia moderna e propôs uma revolução no jeito de pensar, de questionar as coisas. Essa forma de pensar diferente deu a ele a possibilidade de ser visto como um pensamento crítico, e por isso nós chamamos de criticismo de Kant. Ele era crítico das teorias que nós tínhamos na época. Para vocês, profissionais da análise e desenvolvimento de sistemas, né, a ideia de Kant ressoa como as lógicas dos sistemas complexos, como se fossem aquelas filosofias de framework, de bibliotecas, fundamentais para sustentar o desenvolvimento em padrões de redes e de programação que vocês, porventura, venham a construir. É como se fosse um arquiteto da razão moderna. Joia? E aí, sobre o criticismo, é como se a gente vai tentar passar para o lado dos computadores, é como se essa crítica ela fosse um sistema operacional. Então, nós temos os inputs, né, os dados brutos, e que o mundo nos fornece de forma sensorial. Então, nós temos dados, inputs que vêm chegando até nós, a nossa mente faz o processamento disso que nós estamos recebendo, e aí nós vamos ter o output, né? O resultado daquilo que a nossa mente formatou, em termos de conhecimento. Então, se a gente pega, a título de exemplo, pressupostos de alegria, de felicidade, isso entra dentro da nossa mente, a gente entende que é felicidade e aí a gente passa a reconhecer as características de felicidade, né? Então, seria mais ou menos assim. Nós entraríamos, Kant propõe que nós temos como se fosse um sistema operacional, né, de categorias, e a gente vai separando essas categorias dentro de nós. Então, eu tenho a categoria do que eu considero ser ético, eu tenho o que eu considero ser bom, o que eu considero ser ruim, eu tenho a categoria da felicidade. Segundo o Kant, quando ele fala sobre o seu criticismo, é isso. Nós somos agentes críticos. Nós temos que observar o mundo, observar a natureza e passar a entender esses fenômenos que estão à nossa volta, certo? É tipo como se a gente formasse dentro de nós uma realidade que nós interpretamos, né? Se a gente for pegar a título de exemplo, é como se fosse um pacote de dados brutos, né? Uma base de dados que nós estamos recebendo e nós vamos converter em uma interface gráfica, um relatório. E aí, esse é o nosso fenômeno, que o usuário pode entender. Nós acessamos o dado puro e chegamos até a sua representação. É mais ou menos isso que é através dessa filosofia de Kant que nós explicamos e entendemos os fenômenos sociais que nós vivenciamos. E aí, se a gente parar para pensar como isso afeta a atualidade, né, o mundo tecnológico como nós conhecemos, nós vamos. Lembra que eu falei para vocês que o Kant ele é conhecido pelo criticismo, que eu expliquei para vocês, que é como se fosse um sistema operacional dentro de nós, e aí a gente chega a um determinado entendimento, e sobre a deontologia, que é o código. Então, segundo Kant, a ética de Kant não se baseia nas consequências das ações, mas na sua intenção ou a sua capacidade de ser uma regra universal. O que nós temos então? Então vou trazer um exemplo para vocês aqui. Você se depara com um determinado problema, né?
E aí você tem algumas soluções para esse problema. Vamos supor que você decida por mentir para sair deste problema. Se você mentir, você tem que pensar o seguinte, de acordo com a filosofia de Kant, o entendimento de Kant. Se todos mentissem, a sociedade ainda assim subsistiria? Provavelmente não. Então, aquela sua atitude de mentir ela é vista como uma atitude errada, incorreta, e você não deve fazer. É como se você estivesse digitando o seu código e aí você digitou algo inadequado, algo errado. A gente é como se fosse uma gambiarra, né, que os programadores fazem. Já pensou se todos os programadores da sua empresa fizessem gambiarras? Provavelmente o seu código não subsistiria. Assim, da mesma forma Kant propõe, se as pessoas mentissem, então se você pensa, se todo mundo mentisse, nós também não teríamos uma sociedade, né? E aí tem aquela frase que ilustra esse pensamento, né, que eu tenho que levar para o universal. Age apenas um segundo aquela máxima pela qual as pessoas, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal. Ou seja, aquilo que eu vou fazer pode se tornar uma lei universal? Eu vou aceitar viver nesse lugar de acordo com o que eu fiz? Se eu respeito as pessoas e se todos se respeitam, beleza, eu vou ter um lugar, eu vou ter uma sociedade justa para se viver. Agora, se todos mentem, provavelmente eu não vou ter uma sociedade justa para se viver. Ele pede que nós façamos esse tipo de pensamento. Tá? E foi o que eu falei para vocês sobre a gambiarra. Né? Se você trabalha numa instituição e todos os programadores são conhecidos por fazerem gambiarra, fazerem emendas de código, seguindo conceitos que não são pré-estabelecidos, no futuro nós vamos ter um código que não é sustentável. Né? E aí eu peço para que vocês, enquanto operadores, né, da tecnologia, que vocês pensem em questões como direito, como justiça, como a ética, quando vocês estiverem desenvolvendo programas de vocês. Né? Vocês vão ter que pensar assim, isso é sustentável ao longo do tempo? Se for sustentável, faço. Se não é sustentável, não faço. Esse é mais ou menos a ideia de vocês entenderem um pouco mais sobre filosofia, sobre Kant, sobre ética. Né? Pense no direito como um framework robusto para a sociedade. Então, a sociedade ela precisa do direito. As pessoas precisam ter essa noção de que meu direito termina onde começa o outro. Esse framework ele deve ser capaz de rodar de forma justa e eficiente para todos os cidadãos, não apenas para um grupo seleto. Um bom framework de software também é universal, acessível e justo às suas funcionalidades, ou seja, vocês enquanto programadores, vocês têm que pensar se o programa de vocês ele é sustentável para a sociedade e ao longo do tempo. Joia? E aí eu peço para que vocês façam um resumo do texto que eu estou enviando na aula dessa semana. Esse resumo ele será valorado, tem as explicações de quanto será esse valor, né? E aí, abraço a todos e até a próxima semana.